Olá, aqui é a doutora Patrícia Campos Ferraz, esse é o podcast Nutrição, Exercício e Saúde, que é uma realização da Clínica Move. E hoje eu continuo aqui com o Dr. Brian Saunders. Brian, obrigado por ter permanecido conosco. Obrigado novamente. E nós agora vamos falar sobre outro tema, que é a suplementação de cafeína, que é um suplemento bastante popular, bastante estudado, e nós vamos explorar o Brian um pouquinho mais para aprender sobre isso com ele. Então, Brian, eu queria que você contasse para o nosso público o que é a cafeína, quais são as principais fontes. Então, eu acho esse é um suplemento que a maioria tem um certo conhecimento ou contato, ou talvez nem como suplemento, mas dentro dos alimentos e bebidas, né? Principalmente, a fonte principal, pensando, onde a gente está aqui no Brasil, é café, né? A fonte principal, bastante gente começa o dia com café, né? Sim. Mas aí, encontrado em outras bebidas, tipo chá, chá preto, chá verde, a gente até acha dentro de chocolates. E aí tem um mercado crescente, de energéticos, bebidas energéticas também. Então, se não me engano, eu li um artigo outro dia que talvez acima dos 80% das pessoas mundialmente têm contato com cafeína todo dia. Nossa, isso é muita gente, né? Sim. Isso é muita gente. E eu sou uma, que amo o café e eu realmente aprecio, né? Sou uma apreciadora mesmo de café. Eu queria te perguntar, assim, quanto que a gente ingere, ao tomar o café do jeito que o brasileiro toma, mais ou menos quanto que a gente ingere de cafeína por dia? Quanto que a gente está exposto sobre isso? Saberia dizer? Então, é muito difícil dizer, né? Porque é tal variável. Né? Depende do tempo de extração, né? De tudo. Depende de onde veio. Né? O mais alto da região que fabrica o café, o menos cafeína que tem o produto. Você leva o mesmo produto para a mesma máquina, você faz um dia para outro dia, e pode ter uma quantidade muito variável. Né? Tem um estudo bacana onde eles foram para cafeteria para, eles pediram o mesmo café todo dia durante 5 dias. E a quantidade de cafeína variou de tipo 250 miligramas até 500 miligramas. É muita coisa. Mesma bebida. Entendi. Então é muito difícil de realmente dizer. Mas, por exemplo, um expresso, a gente, pelas estimações na literatura, entre 80 e 100 miligramas por expresso. Né? Então, você pensa uma bebida um pouco maior, ou com 2 ou 3, aí você começa a chegar em quantidades bem mais altas. E acho que o nosso café coado aqui, pelo tempo de extração ser mais lento, deve ter um pouquinho mais por xícara. Talvez, ainda, também do que eu li, e a gente até publicou uma tabela de novamente, médias nesses tipos de bebidas, eu acho por volta de 100 miligramas por porção. Sim. Ok. E qual seria o principal efeito da cafeína que tem a ver com esporte, exercício, desempenho? Então, tem efeitos que a gente conhece, pensando na sensação de alerta, de motivação, porque a cafeína ele tem uma estrutura química parecida à adenosina. Aí ele atrapalha a adenosina de interagir com os receptores no nosso sistema nervoso central. A adenosina ele tem um papel meio depressivo, né? Então ele controla nossa motivação, estado de alerta. Então, enquanto você não deixa a adenosina funcionar bem, e aí se sente o oposto, se sente mais disposto, Sim. mais motivado, mais alerta, mais focado. Sim. E por isso que a maioria das pessoas também ingerem. E aí isso também traz um estímulo de um monte de hormônios que podem influenciar da forma benéfica o desempenho, aumenta a adrenalina, noradrenalina, dopamina. Mas também tem esses receptores de adenosina no próprio músculo, que parece que a cafeína pode aumentar ou melhorar a contração do músculo.
Também tem esses receptores dentro dos nervos, que aí parece que ele pode diminuir a sensação de dor durante o exercício, aí diminuindo a sensação de esforço também. Então, o efeito dentro do sistema nervoso central parece ser o principal, mas também ele atua no corpo inteiro, parece. Entendi. Que isso é muito interessante, porque eu só conheço, o pouco que eu conheço, não estudo tanto assim a cafeína, essa questão do sistema nervoso central. E aí eu te faria uma outra pergunta, assim, tem uma questão, uma certa preocupação dos cardiologistas, tudo com relação a uma possível taquicardia, alterações na frequência cardíaca. Você, nos seus estudos, leu algo sobre isso, assim, que seja importante falar? Então, né, cafeína também, ele induz uma certa vasoconstrição, que aí você tem que aumentar a pressão, aumentar a frequência cardíaca para meio ultrapassar essa vasoconstrição, né? E, claro, isso poderia ser um problema para quem já tem problemas cardíacos, né? E por isso que quando alguém pergunta para mim, né, indicado para uma pessoa que tem esse problema, é o nosso médico, né? Então eu falo, né? Eu sempre aviso, fala com o seu próprio médico e vê se vocês conseguem começar, né, com uma dose baixa e incorporar na dieta. Mas aí, a literatura também é meio inconsistente com isso. Em pessoas saudáveis e em atletas saudáveis, né? Tem uns estudos que mostram que aumenta a pressão, aumenta a taquicardia. Outros estudos que não. Então, é meio inconsistente também pensando na população saudável. Então, para mim, se você está saudável, sem problemas cardíacos, geralmente não é contraindicado. Não é isso, a gente não deveria se preocupar com isso, né? Porque assim, no perfil dos nossos pacientes, nós temos muitos atletas, indivíduos que são saudáveis, mas também indivíduos que portam essas patologias e que precisam do exercício físico como forma de terapia, né? Também para tratar suas próprias doenças. Aí essas pessoas demandariam um certo cuidado e um aconselhamento médico, né? Antes de sair, exato. De decidir se vão usar cafeína ou não. E a cafeína especificamente para o desempenho, assim, o que você gostaria de colocar? Melhora, não melhora? Tem alguma modalidade que se beneficia mais do que outras? Então, eu acho, pessoalmente, que talvez cafeína é o suplemento com mais evidências que funciona. Eu acho também devido aos possíveis mecanismos diferentes, por isso que parece melhora quase todo tipo de exercício, né? Você pensa, treino de força, tem evidências, né? Força máxima, né? Endurance muscular, treino mais aeróbio, né? Até de curta duração, pensando em alguns minutos, até, né, provas de ciclismo de várias horas, parece que funciona, né? Tiros repetidos, né? Pensando em jogos de futebol, rugby, hockey, aqueles, né, esportes coletivos e intermitentes, parece que funciona. Então, a literatura é enorme, deve ter uns 300, 400 artigos, estudos diferentes, investigando o efeito benéfico de cafeína. Grande maioria realmente apontam que esse é um suplemento muito benéfico para desempenho. Sim. Certo. E alguma maneira de tomar, quantidade que você vê nos estudos, a questão da dosagem, forma de administração? Isso é importante, porque para quem lê a literatura vai encontrar que a sugestão de dosagem é relativa ao peso. Okay. Então, geralmente, a recomendação geral é entre 3 e 6 miligramas. Então, isso é miligramas por quilo de peso corporal. Então, para mim, mais ou menos 70, 75 quilos, aí seria 200, né, 30, mais ou menos, miligramas de cafeína. Então, você vê, já é talvez 2 a 3 expressos. Né? Então, é razoavelmente alto essas quantidades. Então, eu sempre falo para o pessoal, aquela dose menor, né, começando com 3, bom começo. Né? Não vamos pular para 6 direto. Né? Acima de 6,
tem umas evidências que funcionam, mas aí aumenta o risco de efeitos colaterais, aquele taquicardia, o pessoal tem um pouco mais de ansiedade com altas doses. Esse é um ponto que aí é perguntar, né, se ele tem esse efeito também ansiogênico. Sim, eu acho que sim, mas principalmente nessas doses acima de 6 miligramas. Aí isso pode interferir, né? Se você está se sentindo mais ansiedade, isso provavelmente não vai auxiliar o seu desempenho, né? Então, fica mais no lado menor. Mas também tem evidências que abaixo de 3 miligramas por quilo também pode ajudar desempenho, mas talvez com efeito um pouco menor. Perfeito. Né? E pensando, né? Então, a fonte, né? A gente já falou de café, que talvez é muito variável. No entanto, pode ser sua escolha, sem problema. Tem estudos mostrando que café pode melhorar desempenho, sim. Você só não sabe exatamente a quantidade que você está ingerindo. Então, um suplemento, né, tem no mercado tantas possibilidades de comprar cápsulas que tem 200 miligramas, ou você vai para uma farmácia que pode, né, colocar a quantidade específica para seu peso dentro de cada cápsula, talvez seja melhor para você. E agora no mercado também tem esses chicletes de cafeína, que não é ao gosto de todo mundo, né? É bem amargo, mas em geral a gente recomenda ingerir 1 hora antes do exercício, cafeína, porque demora 1 hora, né? 45 minutos, 1 hora para entrar ou para chegar no pico no corrente sanguínea a cafeína. Entendi. Com chiclete, isso acontece mais rápido, porque tem maior absorção na própria boca, na cavidade oral. Sim, então, geralmente, dentro de 10, 15 minutos, a gente já encontra um benefício no exercício. Para as provas que forem muito cedo, né, alargadas, assim, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, alguma coisa assim, talvez né, que você não tenha esse tempo de 1 hora. Pode ser interessante. Ou até, né, você está no meio de uma prova, está chegando ao fim, esse que era aquele último boost. Aquele último fôlego, assim, abre o segundo estágio, né, do carburador, né? Exato. E esse é um recurso mesmo, né? E agora, a questão da cafeína em si, ela interage um pouquinho negativamente com a absorção de ferro e de cálcio. Isso é mais a minha preocupação como nutricionista, assim, né? Existe alguma recomendação, por exemplo, para tomar cafeína longe das refeições, ou considerando o horário do treino, ou próximo ao horário do treino, para não prejudicar os outros minerais mesmo da dieta? Não sei se, por exemplo, quando vocês vão trabalhar com sujeitos de vocês, tem alguém que dá esse tipo de orientação na equipe? Então, geralmente a gente não tem esse tipo de orientação, né? Eu acho... É um ponto que um monte de pessoas não pensam, porque pensando no café da manhã, a maioria toma tem leite café. Lá, né? Esse é sempre... É a cabeça de nutri. Aí é minha, né? Não, mas é aquela coisa, né? A gente geralmente associa o café da manhã a um produto lácteo que tem uma fonte que é uma fonte de cálcio muito importante, né? Sabendo que vai ter uma perda de absorção, mas que não inviabiliza e não penaliza o café, porque ele também tem uma função muito importante no dia, né? Mas eu falo por mim, que sou uma tomadora de café de manhã e após o almoço. Então, aí, de manhã tem o cálcio e o almoço tem o ferro, do feijão, da carne, né? Então, são 2 momentos-chave, assim, com 2 minerais-chave, que você fala, estou perdendo um pouquinho, mas assim, o café é tão bom e é tão importante para manter a gente feliz. Sim, mas aí quem está tomando como pré-treino... Sim, né? Na verdade não está muito interessado nisso, né? O timing. Sim, né? Não claro. adianta pensar, eu estou ingerindo outros, né, coisas e nem aqui. ingere, né? Muitas vezes nem vai ingerir nenhuma desses minerais. É mais, acho que talvez mais para quem está escutando a gente aqui, prestar atenção na questão de associar o café a esses, né, as fontes de cálcio e de ferro, né? E... Agora, antes da gente falar um pouquinho dos seus estudos, você tocou num ponto aqui que são as bebidas energéticas. Você tem algum comentário para fazer sobre
o uso dessas bebidas energéticas ou um potencial risco assim de intoxicação mesmo por excesso de cafeína, porque tem umas que são muito altas, né? Tem uns que são muito, muito altos, eu acho o pessoal não percebe também, não tem uma boa noção de qual quantidade razoável, nem tem conhecimento da quantidade dentro da sua própria bebida, né? Eu acho, na época, a maioria dessas bebidas tinha uma quantidade, vamos falar, razoável, né? De tipo 50 miligramas, por aí. Mas agora você está encontrando esses com talvez até 3 a 4 vezes isso, né? 150, 200, que já é aquela dose de 3 miligramas. Pois é. Aí a pessoa toma, né? Também tem açúcar, tudo, é bem Não, e gostoso. tem taurina, tem outras coisas, né? Então a pessoa fica ingerindo 2, 3, 4 e aí isso E as ultrapassa latas daquelas... são grandes, né? Sim. E muitas vezes associados à bebida alcoólica, né? Falando dos jovens em especial, né? Aí é um, sei lá, um cobertor curto, né? Porque, tá bebendo álcool que deprime esse sistema nervoso central e tá tentando contrabalançar os efeitos disso com um energético e eu acho que, sei lá, pode dar ruim em algum momento. Não, claro, né? sim. Agora, conta um pouquinho dos seus estudos. O que você está fazendo lá sobre cafeína na USP? Então, né, outra linha de pesquisa que a gente está adorando, principalmente porque, né, novamente, tem grande literatura mostrando que funciona. E aí, quais novidades? A gente vê muito, né, nas notícias ou atletas falando com outros atletas falando, meu consumo habitual eu preciso retirar uns dias antes da competição, porque senão eu não vou ter o efeito benéfico de cafeína no dia da prova. A gente está tentando investigar isso um pouco mais, mas por enquanto nossos dados sugerem que você não precisa se preocupar, né? Não retira aquele café no café da manhã ou na tarde só porque você acha que você vai ter um efeito benéfico lá na prova. Parece que se tiver um efeito reduzido daquele suplemento pré-treino no dia da competição, é bem pequeno. Né? E às vezes, retirando da sua própria dieta, você retira o prazer, né? Naqueles dias anteriores. Então, o efeito de habituação, no efeito ergogênico, né, da cafeína parece ser pequeno. E outra coisa que a gente está investigando ali é o efeito de metabolismo de cafeína. Porque tem, né, um gene que codifica para uma enzima que faz a maior parte do metabolismo de cafeína. E aí tem pessoas que têm metabolismo rápido, o que a gente chama mais intermediário e lento. E, de novo, tem uns estudos que talvez apontaram que quem tem metabolismo lento pode até ter um efeito negativo de cafeína, que pode prejudicar o desempenho. Mas, né, eu já ouvi bastante pessoal falando isso, mas quem tem um olhar mais científico consegue enxergar que esses estudos não foram feitos do jeito muito bem. Então, a gente está tentando melhorar, né, os estudos e responder com um pouco mais de certeza se metabolismo de cafeína realmente prejudica ou não o efeito de cafeína. E baseado nos nossos estudos, parece que o efeito não é muito grande se realmente existe. Então, você não precisa ir lá pagar para saber seu genótipo para metabolismo de cafeína, não. Né? Mais provável é que você vai responder bem com cafeína. Mas aí, testa lá em casa, testa lá durante os treinos. Se você sente que seu desempenho caiu, não toma. Mas você não precisa gastar nesses testes genéticos. Esses são os nossos dados sugerem isso. Sim. E eu acho que café ele faz parte da nossa cultura, né? Aqui, especialmente na região sudeste do Brasil, né? Onde o café teve tanta importância, né? Politicamente falando e socialmente falando, né? Sei lá, acho que como eu posso dizer, uma paixão nacional, talvez como o futebol, né? E, bom, eu ficaria mais tempo aqui conversando sobre isso, mas a gente já estourou aqui o tempo proposto. Então, Brian, agradeço muito a sua presença, agradeço demais a Clínica Move, né, por
permitir a realização desse projeto lindo, que é o podcast. Agradeço a todos vocês que nos acompanham nas diferentes plataformas aí, em vários lugares do mundo. Muito obrigada e até o próximo episódio.